Sejam bem-vindos, esse é o podcast Psicoânima e hoje vamos falar sobre um assunto muito recorrente aí: cansaço ou burnout. Esse é o nosso assunto. Por quê? Muitas pessoas elas confundem o burnout com o cansaço e ou não conseguem entender qual que é a diferença de uma coisa para outra, ou quando que eu estou em burnout ou quando que eu não estou em burnout. E é um assunto muito recorrente e comum, porque hoje a maioria das pessoas estão em burnout, gente. Então a nossa escala de trabalho ainda ela é muito grande, digamos assim. Então a gente precisa aí estar lutando sempre para estar diminuindo a nossa escala de trabalho, né? E agindo aí politicamente contra escalas de trabalho abusivas. Então isso também contribui para que diminua o burnout na sociedade, né? É um assunto bem interessante. Então vamos lá, né? Qual que é a diferença? O cansaço, né? O cansaço ele vem físico, mental, e aí depois que você descansa, já passa. Você dorme e você vê que depois a bateria voltou. E no burnout acontece exatamente o contrário. O nosso sistema ele começa a colapsar e a gente pode dormir, pode descansar, mas a gente vê que não, aquilo não passa. Então, mais ou menos por aí. A gente vê que algumas coisas começam a acontecer, por exemplo, algumas pessoas têm queda de cabelo, outras pessoas começam a ter tiques nervosos do tipo, cara, meu olho tá piscando sozinho. Começa a aparecer sinais aí físicos de que você não está bem. Então, é aquela sensação de que não importa o quanto você descanse, você vai continuar cansado ou cansada, né? Então, como que a gente define o burnout, né? Então, pela definição aí da OMS, a gente pode definir o burnout através da exaustão emocional, que é uma coisa que precisa ter, aquela sensação que você não tem mais nada para oferecer e não tem mais energia emocional para ninguém. A despersonalização, que é quando a gente está no trabalho, mas a gente começa a agir mais de maneira fria, como se o nosso emocional estivesse desligado ou a gente estivesse meio robótico. Começa a tratar os clientes ali como números, começa a ficar irônico, indiferente. Isso é um sistema de mecanismo de defesa da nossa mente. Então a gente começa a se autodesligar, digamos assim, quase como se a gente saísse do corpo, né? E ficasse só um robozinho ali trabalhando, basicamente. E aí, a baixa realização profissional também, ou seja, a gente trabalha, mas vê que ali aquele trabalho não faz mais sentido. Ou você se sente incompetente ou com baixa autoestima, vê que aquilo ali não te agrega mais em nada, para você não faz mais sentido estar ali ou não estar ali. Então, tudo isso conta, gente, para a gente caracterizar o burnout. E aí, vocês já começaram a se identificar se vocês sentem que vocês estão no burnout ou o que vocês estão sentindo? Outro, como eu disse antes, os alertas no corpo, né? O que é isso? Isso aí é o psicossomático. Então, quando as nossas, digamos, as nossas dificuldades ali da saúde mental, elas começam a se transformar em sinais que começam a aparecer no corpo. Quais que são esses sinais? Dores de cabeça, problemas gastrointestinais, imunidade baixa, alteração no apetite. Então, é aquela coisa, né? Chega domingo à noite, você já fica, nossa senhora, não dá mais, porque eu sei que amanhã vai começar tudo de novo. Aí estão os sinais, né, de alerta. Qual que é a diferença, gente, da depressão e do burnout, será? Vocês sabem dizer aí? O burnout é a depressão. A depressão, ela acaba sendo ali a falta de prazer, e essa falta de prazer ela vai ser atingida em todas as áreas.
seja família, lazer, hobbies, tudo. Então tudo aquilo paralisa. E o burnout ele fica mais focado no contexto do trabalho. Então, mas não significa também que o burnout ele aconteça só no trabalho, ele pode atingir outras áreas assim por diante e levar tudo meio que a sua vida para um buraco. Então são casos extremos, né? E que infelizmente acontecem porque as pessoas elas não têm ali uma opção na vida, né? Então a pessoa que ela está sofrendo burnout, geralmente ela não tem a opção dela escolher um trabalho. Ela acaba estando ali só porque ela não tem essa opção ou não vê saída. Então é mais ou menos por aí. Ou ver que realmente existe um contrato, ou existem outras limitações, o porquê que a pessoa está ali. E sempre quando a gente pega um paciente assim na clínica, a gente tenta ver alternativas e fazer a pessoa enxergar alternativas para sair daquilo. Infelizmente, quando é esses casos de burnout, gente, o burnout ele acaba deixando ele deixa marcas. Então ele é mais ou menos assim, você sofre uma vez na vida, mas ele fica marcado para sempre. Ele vai deixando sequelas, sabe? Ele deixa sequelas e faz você ficar meio doidinho assim, depois sentindo que aquele burnout não passou, sabe? Por mais que você tenha saído do trabalho. E aí, gente, como é que a gente lida com o burnout na prática? Vamos pensar aqui, né? Sempre colocar limites, aprender a dizer não no trabalho. Então, por exemplo, meu chefe quer que eu faça tal coisa que não é a minha função, saber dizer não. Então, a falta de limite no trabalho é o que faz com que os chefes não entendam o seu próprio limite. Então, eles pensam, eu posso dar mais trabalho para esse fulano e tal, porque eu acho que tá tudo bem. Então, sempre vai dar trabalho para aquele lá que sabe que vai aceitar, né? Que não vai dizer não. Às vezes a pessoa tem medo de dizer não também, porque tem medo de perder o trabalho. Existem variáveis e variáveis, né? E muito importante também, falando de limites, é desligar o celular fora do trabalho. Então, beleza, né? Agora acabou meu trabalho, acabou, terminei tudo por hoje. Desliga as notificações, aprendam a mutar as pessoas, gente. Se a pessoa não respeita o seu espaço, não respeita o tempo que você está no trabalho, o tempo que você não está no trabalho, é caso de dar um mute ou é caso de você silenciar o celular. Entende? Então, para você ter um bom descanso, você precisa que depois de que você termine o trabalho, você se desconecte totalmente dele. E muito importante também, gente, outro fator de proteção é a rede de apoio. Falar sobre o que você está sentindo com os amigos e com a família, com as pessoas que estão em volta ou estão por perto. Porque aí isso aí vai te dar um viés diferente. A pessoa que está de fora, ela vai ver de uma maneira diferente a tua situação. Às vezes, para você, a tua situação, você acha que tá boa, tá ok. Mas a pessoa que ela tá vendo de fora, ela vai ver que não. Realmente, essa situação que você está passando é uma situação muito difícil. E ela vai enxergar isso. E ela vai te alertar. Então, essa que é a importância da rede de apoio, gente. Muitas pessoas, infelizmente, não têm rede de apoio hoje em dia. A gente vive aí num mundo bem individualista hoje em dia, em que as pessoas realmente não se importam umas com as outras, estão mais se importando com elas mesmas. Mas, se você não tem uma rede de apoio, às vezes a terapia ou um terapeuta pode te ajudar aí dando uma visão melhor sobre a situação em que você se encontra, do tipo, será que estou sofrendo burnout ou será que não? Né? E aí, gente, depois, né, que a cagada já foi feita, ou seja, depois que já sofreu um burnout, que já aconteceu, o que vai ajudar? Aí você acaba tendo que indo tomar umas medicações para ver se regula, né, a parte química e emocional, às vezes ajuda, mas principalmente ali tendo um apoio, né, da psicoterapia em relação ao burnout, isso ajuda muito. Então, se desconectar totalmente do trabalho, gente, sabe, às vezes é aquilo, a gente tem que pensar uma coisa, isso aqui vale a minha saúde mental? Quando a gente pensa, beleza, eu tô trabalhando, tô me matando aqui, mas é pensar assim, não,
Isso vale minha saúde mental? Ou será que não? Então, pensem um pouquinho sobre isso, se vocês acham que a situação que vocês passam tá valendo a saúde mental de vocês, tá? E se não estiver valendo, gente, é aquilo, o mundo não vai acabar, você pode achar outras alternativas e procurar outras vias, tá? Sempre busque ajuda, não fique em uma situação abusiva. Hoje em dia, né, falando sobre o burnout, a gente passa por tantas coisas, são tantas camadas. Assim, a gente tem o assédio no trabalho, a gente tem aquela coisa do abuso psicológico, são diversos tipos de abuso, então a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, né? Então temos que levar a sério, tudo bem? E aí, gente, algum comentário de situação ou coisas que vocês gostariam de falar sobre isso? Se vocês gostaram, por favor, não deixem de se inscrever neste canal e também me acompanhar através do Spotify ou Amazon Music. E sejam bem-vindos sempre para fazer os seus comentários e sugestões. Tudo bem, gente? Esse foi o podcast Psicônima, episódio 2. Espero que tenham gostado e até a próxima.